ou presente. Eu posso chegar e discernir sobre uma situação, quer ver? A gente vai ver daqui a pouco. Mas mesmo depois que eu decidi, tem algo que não me deixa, sabe, ir em frente. Eu falo, isso não é pra mim. Essa pessoa tá me causando mal. Mas eu não consigo falar pra ela assim, olha, eu não quero mais que você faça o que você tá fazendo comigo. Por quê? Porque o coração não tem esse outro lado chamado de viraga, ou vairada. Ele ainda não tem essa capacidade de ver que a minha felicidade e até a felicidade da outra pessoa não depende de mim, nenhuma ação que eu estou fazendo, nem a minha felicidade depende dela, de nenhuma ação que eu não posso fazer. Oi Jonas, é a Gisele de São Paulo. Eu queria saber por que as pessoas, elas constantemente fazem mal umas às outras, elas continuam e sempre estão fazendo mal umas às outras. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Olá pessoal, sejam então todos bem-vindos a essa nova turma que se chama Turma Shiva. A gente vai começar a partir de agora em outubro uma jornada de mais ou menos 1 ano e meio. Nosso compromisso é passar pelas bases de todo o conhecimento de Vedanta e da tradição védica, que se resume a entrar em vários temas, né? São os temas de base que estão por detrás do Ayurveda, do Yoga, de Vedanta, dos mantras, dos rituais, né? Então a gente vai entender os conceitos básicos por detrás da tradição védica. O entendimento desses conceitos todos é o primeiro passo numa jornada para dentro de Vedanta, para dentro da tradição védica, e é o que a gente faz geralmente durante os primeiros 6 meses do curso de 3 anos. Então, esse curso de 3 anos, que na verdade o meu durou quase 4, os primeiros 6 meses a gente começa traçando todas essas bases, de uma maneira muito particular, que é, a gente não é uma turma aberta, onde qualquer um entra a qualquer momento, qualquer um sai a qualquer momento, não. É uma turma fechada, onde as pessoas vão se conhecendo cada vez mais aos poucos, e as coisas que são explicadas apenas uma vez. Então a gente tem uma oportunidade de aprofundar os temas, o que muitas vezes a gente não faz com workshops e palestras que a gente assiste aqui e ali, né? É muito comum quando a gente está estudando Vedanta, a gente escutar, por exemplo, através de gravações de outros professores em outras aulas e tudo mais, né? Mas, por exemplo, num curso de 3 anos, isso não é possível. Se depois de, sei lá, 1 ano de curso, você entrar e escutar uma aula, essa aula que você vai estar escutando é uma aula para uma pessoa que já está 1 ano estudando, e não para uma pessoa que acabou de chegar. Então, esse formato, onde o estudo vai progressivamente avançando, é o que a gente está se propondo a fazer aqui. Então, durante esse 1 ano e meio, a gente vai entrando cada vez mais profundamente para entender qual que é essa mensagem dos Vedas, né? E isso é o que faz, essa sistematização é o que faz o entendimento ficar sólido. Então, essa proposta é boa para quem está começando, para começar com o pé direito, mas mesmo que você já tenha um contato com Vedanta, como muitos de vocês têm, né? Essa é uma oportunidade de fazer a coisa ficar sólida, né? Ter aquele sentimento de que eu sei aquilo que eu estudei, e não tipo, eu estudei, mas existe uma certa folga no meu entendimento, né? Esse curso, ele está estruturado da seguinte maneira: toda semana, de 7 às 8, às terças-feiras, a gente se encontra e assiste uma aula exatamente como esse vídeo que vocês estão vendo agora. A gente tem o Hangout, que são
que é esse que a gente coloca o link no chat, a pessoa pode então ativar sua câmera e o microfone e falar comigo e responder, e eu falo com ela. E tem também o stream, que é, eu só assisto como se estivesse assistindo uma televisão. Alguns preferem assistir em Hangout, outros preferem assistir em stream. É claro que se você não estiver ao vivo na aula, você vai assistir em stream, né, que a qualidade, inclusive, é um pouco melhor, né. Durante a semana inteira, essa aula vai estar disponível para vocês assistirem. Então, até terça-feira, 6 horas da tarde da semana que vem, esse satsanga vai estar disponível para vocês escutarem. Pode assistir quantas vezes quiser. Inclusive, o que eu sugiro é que a gente assista pelo menos umas 2 vezes cada aula, né, porque isso dá uma base melhor, né. Vocês devem ter visto que a gente fez um conjunto de planos também de pagamento, né? Tudo isso é obra da Denise, minha e do Edgar aqui, fazendo um monte de contas e cálculos, né? Para que a gente possa fazer algo que contenha tudo dentro, né? Porque se a gente tivesse uma mensalidade para assistir a aula, mas pagar um encontro, pagar um retiro, fica uma coisa que você nunca sabe quanto que você vai gastar, né? Então a gente, considerando o número de pessoas que está aumentando cada vez mais, a gente conseguiu reduzir o preço. Então, nesse valor que vocês estão pagando, já está incluso todas as aulas que a gente vai ter durante o ano, essas aulas online, mais as aulas dos 2 encontros, a gente vai ter 2 encontros durante o ano, né, de final de semana, mais o retiro de 15 dias. Atenção, existem 2 retiros de 15 dias que vocês vão passar durante um ano e meio. No carnaval desse ano e no carnaval do ano que vem. E para quem está em Portugal, né, a gente tem também, quem está de fora do Brasil e não vai poder ir ao retiro, a gente faz um acerto, porque a gente também vai para Portugal. Então lá a gente se encontra, também tem essa oportunidade de um contato mais intenso. Mas para quem está aqui, a gente tem esses 2 retiros. Eu sugiro que vocês participem pelo menos de um, né? E se vocês quiserem, vocês vão poder sempre assistir a aula desses retiros, que eu acho, inclusive, que não é uma verdadeira opção, porque como os temas que a gente vai abordar dentro da sala, eles são contínuos, se você ficar sem o tema do retiro, por mais que seja um texto separado, você vai ficar defasado do resto da turma. Então, quem decidir não ir ao retiro porque tem algum outro compromisso, um impedimento, está tudo bem. Mas se programa para no mês seguinte assistir essas aulas. Quanto tempo vocês vão precisar para repor as aulas de um retiro? Num retiro de 15 dias, a gente tem 2 aulas por dia de Vedanta, que são as importantes, né, para a gente não perder. Então, eu vou ter 30 aulas para assistir. Então, se assistir uma aula por dia ou uma aula a cada 2 dias, você consegue assistir isso em um mês, em 2 meses após o retiro. Né? Então, é factível, só que tem que ter esse projeto na mente, né, para quem não for ao retiro ou estiver de longe, para não ficar para trás. Durante o estudo, a gente vai estar aprendendo também, a gente vai estar se alfabetizando em sânscrito, né? Inclusive isso é um dos itens que a gente vai fazer no retiro. A gente vai estar aprendendo toda a base de meditação, então, como que se entra na disciplina de meditação? É um tema do nosso curso, então a gente vai praticar a meditação junto, inclusive depois de um certo tempo a gente vai praticar no final das aulas também, né? A gente vai treinar a fluência da leitura, que vai ser importante lá na frente, quando você quiser aprender mantras, rituais e outras coisas assim associadas à tradição védica. Então também está incluso dentro desse pacote, né? E como cada pessoa tem uma necessidade diferente, a nossa equipe de professores, alunos antigos e tudo mais, a gente forma tipo uma trama. Então quando você tem a sua disponibilidade para estudar um pouco mais, tem o interesse e etc., a gente ou se é um momento da turma, a gente faz as aulas para a turma toda, como se fosse um curso auxiliar, que vocês também não precisam pagar mais nada por isso. Ou a gente pega alunos antigos e indica, e as pessoas fazem aulas por Skype, na hora que elas precisarem, como se fossem aulas particulares. Isso tem funcionado muito bem, né? E assim a gente também tem uma oportunidade de quem já estudou um pouco mais, avançar um pouco mais, quem está chegando e precisa de mais atenção, ter mais atenção, e não ficar aquele negócio médio que às vezes a gente sai sem um conhecimento firme também, né? Os encontros,
eu coloquei as datas na página, né? Vocês podem ver lá as datas que estão. Se alguém tiver algum problema com aquelas datas, manda para mim, porque ainda dá tempo da gente trocar, né? E o retiro de 15 dias, a princípio, deve ser na Fazenda Pedra Negra, o próximo, que fica em 3 pontos em Minas Gerais, né? É uma semana antes do Carnaval e a semana do Carnaval, né? Os textos, os temas a serem abordados são todos aqueles que estão lá no site, as bases do yoga, os fundamentos da tradição védica. Se você pegar um livro como um Tattva Bodha, que muitos de vocês já estudaram, os temas estão todos ali. Mas a forma de explorá-lo é totalmente diferente. Então vocês vão ver que mesmo os textos que vocês já viram, se alguns já viram, a perspectiva é diferente, né? Então vocês não precisam se preocupar se você já estudou, se você já teve um contato, porque mesmo assim a abordagem é diferente. Quando a gente começa o curso, né, lá o curso de 3 anos, a gente começa do zero, né? Mesmo todo mundo já tendo estudado 8 anos, 10 anos, muitos anos estudando, a pessoa começa do início, só que de uma outra forma, é um outro tipo de estudo, que é o que vocês vão sentir aqui. A gente vai ter alguns deveres de casa também, a gente vai ter vídeos para assistir, vai ter textos para escrever, vão ter várias atividades, né? Enfim, então esse é o programa desse curso, né? Então espero que vocês gostem e agora vou aproveitar esse momento para abrir para perguntas também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, tá? Em janeiro a gente não tem aula, a gente está em recesso até o camp. Então, no meio de dezembro, quando a gente entrar para o Natal, a gente está parando. Às vezes a gente se empolga e faz uma aula a mais, mas o plano a gente para no meio de dezembro. Aí passa Natal, aí passa Réveillon. No nosso Réveillon a gente tem o retiro. Logo depois do Réveillon tem o camp, né, o retiro da turma aqui de aprofundamento. E depois tem o camp de vocês. Aí a gente volta às aulas. Entende? Então a gente tem um mês aí de espaço. Quando vocês se formarem nesse curso de 1 ano e meio, como vocês vão ter toda essa base, né, vocês vão ser o que é dito assim como um aluno mais velho, né? Alguém que estudou, já viu toda a história, né? Pode ser que tenha algum ponto ou outro dentro do entendimento que não esteja claro, mas isso é normal. Mas você tendo essa base toda, você tem condição de começar, por exemplo, um grupo de estudo, né? Você não vai virar professor com uma turma regular, aí você tem que fazer a turma de aprofundamento. Mas você tem condição de começar um grupo de estudo, né, de orientar pessoas que estão iniciando a busca. E para uma pessoa, por exemplo, que dá aula de yoga, eu acho isso fundamental, esse status, né, porque dá para as pessoas se conectarem com o seu conhecimento. Senão fica uma coisa muito vaga, né? A gente, por exemplo, isso é uma coisa simples. A gente dá aula de yoga, escuta falar sobre chakras. Mas o que significa um chakra? Né? Como que ele se conecta com os corpos? Isso tudo não é estudado numa aula de yoga, isso é estudado numa aula de Vedanta até certo ponto. Né? Então, se você está nessa turma, você vai conseguir entender, no final dessa história, onde está cada peça de tudo que a gente já ouviu falar dentro de yoga e Vedanta. Então, a gente não precisa se preocupar, porque, tradicionalmente, o estudo de meditação ele é após uma primeira entrada dentro de Vedanta. Então, durante o primeiro momento todo, a gente vai estar botando os tijolinhos. E a gente vai ter 2 encontros. Quando chegar a hora desse encontro, a gente vai ter a oportunidade de sentar, fazer a meditação de manhã, ritual, yoga e tudo aquilo que compõe assim, a tradição védica. No retiro, a gente vai fazer isso sistematicamente 15 dias. Então a ideia é, se você passar por isso, depois você continua a mesma prática, até chegar o momento de você aprofundar mais. E a turma como um todo, tendo essa prática, a gente pode, por exemplo, no final das aulas, fazer uma pequena meditação. Isso funciona muito, né? Eu já fiz em algumas turmas, mesmo sendo pela internet. Vocês não vão ficar me olhando, só me escutando. Eu também não vou estar vendo vocês. Todo mundo de olho fechado, dá certo. Estamos aqui fazendo uma pasta de grão de bico para os alunos da turma Vashishta, que acho que é a primeira turma que se formou sob a orientação do Jonas. Nós estamos reunidos na casa de uma das pessoas do grupo, aqui em Araruama.
onde todo mundo cozinha, todo mundo lava, todo mundo arruma e todo mundo senta junto, estuda, tira dúvida, canta, ri um dos outros, se apoia mutuamente, se ajuda. E está sendo uma experiência muito legal, uma experiência que no início o Jonas descreveu, nós vamos ser como se fosse uma família. Aquilo eu achei meio piegas, meio esquisito no início, mas é verdade, e é o lado bom de uma família unida, uma família amiga, uma família orientada por esse objetivo comum, que é um objetivo muito precioso para todos nós, e vem funcionando muito bem mesmo, muito melhor do que eu esperava. O estudo de Vedanta te dá uma base extremamente prática. O estudo do Vedanta é feijão com arroz, é botar no prato e comer todos os dias, várias vezes por dia. Ele modifica a maneira da pessoa se ver. A pessoa passa a ver os outros também de uma maneira diferente, melhor, mais profunda, mais correta. E o mundo. Então, tudo que a gente faz é iluminado por essa luz, não fica nada de fora. Quando tem mais gente fazendo o que você está fazendo, você tem um suporte, né? As pessoas estão passando por dificuldades parecidas com as suas, então isso é uma... Ter pessoas assim, pessoas que são seus amigos, né? Você não tem uma relação puramente profissional ali, não é uma relação de família, né? Mas tem que ser uma pergunta inteligente, né? Pra você parecer inteligente, né? Pelo amor de Deus, não me venha com perguntinha mequetrefe. Tá vexame.